Tiago, fala a verdade, tu tá pensando em se candidatar? Pessoal, eu vou sim responder a essa pergunta que estão fazendo para mim, mas antes eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito de um tema muito importante que eu considero relacionamento. E depois eu respondo a essa pergunta sim, pode ficar tranquilo, beleza? Vamos parar para pensar aqui sobre elogios ou boas ações. Será que eu posso elogiar alguém sinceramente? Ou eu posso receber um elogio tranquilo? Bom, quando alguém me elogia, por que eu fico todo armado assim e fico pensando, o que essa pessoa tá querendo afinal de contas? Alguém chega e diz assim, ô Thiago, tu tá bonitão hoje, hein? Por que eu não posso simplesmente chegar e dizer, obrigado, você também? Ou por que eu não posso elogiar alguém sinceramente, sem esperar nada em troca? Ficou legal o teu cabelo. Ou então, essa camisa é legal. Por que eu não posso fazer um elogio sincero a respeito disso? Ou então, você é uma pessoa inteligente, hein? Olha, eu admiro muito você. Um elogio sincero e específico. Por que às vezes as pessoas ficam todas armadas? Ou eu tenho um preconceito em ver algo, uma qualidade em alguém, e tenho dificuldade em elogiar alguém? Por que eu não posso ter um comportamento sincero? E por que a gente não cultiva essa questão de elogiar pessoas sinceramente? Ou por que eu não posso praticar uma boa ação sem esperar nada em troca? Muitas vezes até mesmo os convites que são feitos são de caso pensado. Eu vou convidar essa pessoa para ser o meu padrinho de casamento porque ele pode me dar um presente bom. Ou eu vou convidar essa pessoa para ser o padrinho do meu filho, porque essa pessoa pode dar um presente bom para o meu filho. Por que eu não posso simplesmente convidar alguém para ser um padrinho, uma madrinha, por um bom relacionamento que eu tenho com essa pessoa? Mas muitas vezes é assim que acontece. É que às vezes a gente mesmo fica todo armado, todo preocupado, ou às vezes a gente tem sim um interesse pessoal por trás. Porque o ser humano, ele é naturalmente egoísta. Não é fácil, né? Mas a gente precisa parar para pensar um pouco mais nisso. Cultivar bons relacionamentos, tecer elogios sinceros e específicos, sem esperar nada em troca. Praticar boas ações. Olhar uma pessoa numa condição de vulnerabilidade e ajudar a pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que Deus espera de nós. Porque servir a Deus é servir pessoas. Porque Deus é Espírito. Deus não está aqui nesse mundo aqui e a gente pode contemplar a face dele assim. Não, Deus é Espírito. Mas quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo a Deus. Então nós devemos procurar ter um bom relacionamento com as pessoas, ter paz com todos, mas não é uma paz a todo custo. Nós muitas vezes vamos agir com firmeza, poderemos ser mal interpretados, mas a verdade está em primeiro lugar, acima de tudo. Mas quando for possível, quando estiver em nós temos que ter paz com todos os homens. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia espera de nós. E a base do relacionamento cristão não deve ser a reciprocidade, deve ser o amor. Por quê? A reciprocidade é uma mão lava a outra, uma via de mão dupla. Isso é reciprocidade. Você pratica o bem comigo e eu pratico o bem com você. Mas se você é mal comigo, eu sou mal com você. Isso é o quê? Reciprocidade. Mas a base do relacionamento cristão não é a reciprocidade. A base do relacionamento cristão é o amor, porque o cristão, como tem um bom relacionamento com Deus em primeiro lugar, ele emana esse amor para outras pessoas também. Então ele procura viver em paz com todos. E sim, servindo as pessoas, praticando bem, fazendo elogios sinceros, beleza? Então vamos nos esforçar para ter um bom relacionamento com as pessoas. E agora, um momento tão esperado, eu vou responder sim essa pergunta para vocês. Tiago, tu tem interesse em se candidatar como vereador ou para outro cargo político? Não tenho interesse em me candidatar a nada. Em primeiro lugar, porque eu não quero ver as pessoas como um voto. As pessoas valem muito mais do que um voto. E a grande tendência de todo político é enxergar as pessoas apenas como um voto, de forma que todas as atitudes do político, por mais que ele haja bem com as pessoas, elas giram em torno de um denominador comum que é o voto.
Em segundo lugar, porque eu acredito que eu não tenho cabeça para isso. Eu vi muitas pessoas tentando vender o seu voto. Imagine, negociar o seu voto através de trocas de favores. E eu vi muito disso, muito disso. Então eu fiquei muito triste, então eu não quero mais nem saber desse negócio aí, tá bom? E outra coisa que eu também acredito que eu não tenho tempo para isso. Porque o meu desejo como cristão é um desejo missionário. E até confesso que em certo momento, o único momento que eu pensei assim, que eu poderia de repente me candidatar, foi quando minha esposa falou assim para mim: "Ô amor, você gosta de andar na rua o dia inteiro, né? Você gosta de evangelizar, né? Então imagina você sendo um vereador, você poderia andar o dia inteiro na rua, conversando com as pessoas, evangelizando, visitando. Então imagina, só que daí eu teria que fazer projetos, as pessoas não iriam ter um vereador, iriam ter um missionário. Eu não ia me preocupar nem um pouquinho com o projeto, eu ia me preocupar em andar na rua e conversar com as pessoas e orar pelas pessoas. Então não ia cumprir um papel de um vereador. Então não iria receber o salário de forma legítima, certo? Então não teria condições disso. Não tenho tempo para isso. Jesus disse: a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Até parando para pensar nisso, eu sou contra o pastor que se dedica muito na política. Porque um pastor, ele foi consagrado para se dedicar na obra de Deus. E vamos parar para pensar. A obra de Deus exige muito tempo. A obra de Deus é árdua. Tem muita oração para orar. Tem muitos dons espirituais para se buscar. Tem muita gente para evangelizar. Tem muitas almas para ganhar para Jesus. Muitas ovelhas que pertencem a esse aprisco, mas estão fora do aprisco. Muitos filhos pródigos. Tem muita gente para voltar para o caminho de Jesus. Então eu sou totalmente contra o pastor, por exemplo, que se dedica muito na política. E eu não sou um pastor, mas eu tenho certeza da minha vocação, do meu chamado, que é um chamado missionário. E eu tenho o desejo de um dia sim ser um pastor. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho o desejo árduo e sincero de me dedicar à obra de Deus. Se eu recebesse o salário que eu recebo hoje para andar o dia inteiro na rua evangelizando e visitando e orando pelas pessoas, ensinando o evangelho, eu faria isso, porque é o maior prazer da minha vida. Então não combina com uma figura política, beleza? Então não tenho interesse nenhum em me candidatar como um político. Eu até acho que nós, cidadãos do bem, devemos incentivar os nossos filhos, essa geração que está vindo, a se envolver na política, porque se a gente que somos cidadãos de bem, nós não envolvermos na política, as pessoas do mal vão se envolver na política. Então a gente vai deixar só para cacalhada, certo? Então você que é cidadão do bem, se envolva na política, procure se capacitar. Você é um cidadão do bem, não tem um envolvimento na obra de Deus, procure se envolver na política, incentivar seus filhos a se envolver na política, certo? Porque senão a gente vai acabar deixando isso na mão daqueles que têm más intenções. Aqueles que têm bandeiras ruins, a gente vai deixar tudo isso na mão deles, vai deixar só para cacalhada. Então se você é cidadão do bem, você é um conservador, se envolva assim na política. Mas eu não tenho interesse de me envolver na política. Eu acho que tá bem respondido aí, beleza? Deus abençoe, um bom restante de semana para vocês e um bom final de semana. Um abraço!